Fazer um investimento de longo prazo, ele é muito bom, porque com o passar do tempo você vê ali o seu patrimônio crescendo. Mas se tem uma coisa que o investimento de longo prazo não te traz, é uma paz mental. E o investimento de curto prazo, ele te traz essa paz mental, porque quando você abre uma posição de trade, você não precisa contar com a economia americana, você não precisa saber o que o Jeremy Powell vai falar, se ele vai reduzir a taxa de juros ou não, se o ciclo ele acabou ou não, se nós estamos em bull market ou se nós estamos em bear market, não importa. Quando você está investindo no curto prazo, você terá as movimentações de onda do mercado. E nesse cenário você consegue ficar um pouco mais tranquilo com as suas decisões. Porque você sabe que se você comprou é uma operação estruturada, tem um stop simples e claro ali, pontos de saída, e você abrir aquela operação, simplesmente segue ela e você não precisa se preocupar com todas essas coisas que eu te falei. E investir no curto prazo, ele é um jogo bem dinâmico, e é isso que eu venho te mostrando nos últimos dias. Porque na fase do ciclo que nós estamos, essa é a melhor estratégia que nós devemos utilizar. O longo prazo, só voltaremos a investir quando a gente voltar em fase de capitulação cíclica. E bom, depois de ver essa alta expressiva que nós tivemos nos 2 últimos dias, agora é a hora da gente começar a preparar as nossas posições de venda. E é sobre isso que nós vamos falar na análise de hoje. Bom, Iteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, é muito gratificante em ver que a carteira Rumo ao Milhão, ela entrou em all-time high, ou seja, a maior quantidade de capital acumulado já dentro dessa carteira. A gente acabou de romper esse all-time high, tá, que tinha sido formado ali no dia 13 de agosto, e obviamente que se o mercado continuar subindo, a gente vai continuar lucrando cada vez mais. Só que o ponto mais importante da carteira Rumo ao Milhão e o motivo pela qual nós estamos em all-time high não foi porque nós compramos Bitcoin em 111 recentemente. Não foi porque nós aumentamos a nossa posição em 109 recentemente. E muito menos porque a gente aumentou ainda mais a nossa posição em 109.713. A carteira Rumo ao Milhão, ela só está em all-time high porque nós vendemos dentro da carteira Rumo ao Milhão. Porque a ponta mais importante é a ponta que a gente faz na venda, ou seja, a 14 dias, quando a gente começa a distribuir Bitcoin em 115, quando a gente começa a vender Polkadot em 4,56, aumentando a nossa distribuição ali em Bitcoin em 117,164. E depois que a gente faz essas distribuições, a gente volta a comprar lá na frente. Depois que a gente vende, o mercado retrai, a gente retoma as nossas posições. Porque nesse momento nós estamos operando, focando no curto prazo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Enquanto o mercado cripto anda de lado, enquanto as altcoins estão desvalorizando absurdos, enquanto o Ether bateu ali a sua máxima histórica e depois disso nada mais aconteceu, só tivemos grandes quedas nesse ativo, a carteira Rumo ao Milhão segue aproveitando essas movimentações porque nós sabemos que em toda onda do mercado teremos oportunidade de exposição no curto prazo. Entenda, nós só estamos em all-time high por conta das vendas e não por conta das compras. Olha só, quando você entra nos investimentos, você acredita que a melhor oportunidade que você tem, a sua grande chance, o jeito de você enriquecer é comprando um ativo lá num preço super barato e simplesmente rodando aquilo. Mas entenda que a ponta mais importante não é a compra lá no preço mais barato, mas sim a venda. Porque muitas das vezes você até compra no preço mais barato, você vê o negócio subindo absurdos e você não realiza e o negócio vai voltando, volta para o zero a zero e você não tem estratégia nenhuma, você começa a entrar no prejuízo. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que ainda não conseguiram recuperar as perdas que elas tiveram em dezembro de 2024, um período onde eu falei fortemente sobre vendas aqui no canal. E muitas pessoas negligenciaram a venda, acreditando que a alta seria infinita, acreditando que a grande altcoin season, ou melhor, a altcoin season insana, iria acontecer no começo de 2025.
Essas pessoas perderam uma excelente oportunidade de venda. E nesse momento que nós estamos hoje, a gente está partindo para vendas mais uma vez. Do mesmo jeito que há 15 dias nós estávamos vendendo as nossas posições de Bitcoin, hoje eu começo a olhar para vendas mais uma vez. Porque quando a gente olha, por exemplo, ali para o price action do Bitcoin, a gente viu o Bitcoin subindo, a gente está rompendo ali a média de 200 períodos, né? Na verdade, rompeu a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Isso pode nos colocar em uma tendência de alta, tá? Mais a médio prazo. Só que o ponto é que a região que nós estamos hoje, a gente já está em uma região esticada. Uma região onde o preço do ativo ele começa a se tornar caro. Tivemos uma boa movimentação de alta aí acontecendo nos últimos dias. Em questão de 2 dias, nós estamos falando de 7% de alta no Bitcoin. E a gente sabe que o mercado ele anda em ondas. Preço caro, preço barato, preço caro, preço barato, preço caro, preço barato, preço caro. Quanto tempo vai levar para a gente chegar em preço barato mais uma vez? Não sei. Quanto tempo vai levar para a gente chegar em preço caro mais uma vez? Não sei, eu não tenho bola de cristal. O que eu sei é que a gente começa a entrar em regiões de preço caro. Aqui, além de tudo, é uma região de resistência. Se a gente olhar, era um suporte no passado, onde a gente testou uma, duas, três, 4 vezes, perdemos, nos recuperamos, testamos como suporte, perdemos, rejeitamos, 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 rejeitamos. Ou seja, uma região extremamente complexa para o Bitcoin. Chegar dentro dessa região com o RSI dessa maneira me dá interesse sim em iniciar estratégias de distribuição. Obviamente que não é vender 100% das minhas posições aqui em cima, é ser totalmente estratégico. Saber utilizar um stop gain, saber utilizar uma fase de distribuição, saber utilizar as divergências e a porcentagem que a gente vai distribuir em cada momento, conforme a reversão ela vai aumentando, a gente vai aumentando as nossas posições de distribuição, é saber utilizar estratégias dentro dessa região. Olha só, investimentos não é 100% comprou, 100% vendeu e simplesmente está tudo certo. Não, eu não opero desse jeito. Eu trabalho sempre com estratégias e essa estratégia ela depende do momento que nós estamos, do risco envolvido, dos dados que nós temos naquele presente momento. Mas o fato é que, meu caro, aqui eu jamais vou olhar para compra, aqui eu vou olhar para vendas, para distribuição e para preservação patrimonial desse valor que nós temos na carteira rumo ao milhão. Jamais vou deixar que a carteira rumo ao milhão devolva todo esse dinheiro aqui para o mercado, tá? Entendendo isso, a gente pode buscar mais altas ainda, tá? Não estou falando que aqui é o preço mais caro, mas é início de distribuição e a gente sabe que dentro dessas zonas, em um determinado momento, a gente vai ter uma formação de topo. Do mesmo jeito que aconteceu aqui atrás. Se você olhar aqui as publicações de venda dentro da carteira rumo ao milhão, você vai ver que, por exemplo, eu iniciei as vendas quando nós entramos em região de topo. Aonde que era a região de topo? Era toda essa zona aqui. E as vendas elas foram iniciadas nesse ponto. O mercado sobe um pouquinho mais, tudo bem, não tem problema, pode subir um pouquinho mais, mas a gente sabe que lá na frente ele vai devolver boa parte da alta que foi entregue, ou seja, a gente vai ter uma oportunidade de recompra lá na frente. Entendendo isso, esteja preparado para distribuir nessa zona, não efetuar uma venda 100%, obviamente, agora, mas sim distribuir. Nós não temos divergência no RSI, tá? A gente tem um topo mais alto do que o topo anterior, então isso daqui não é uma divergência. A gente ainda pode ver essa divergência acontecendo, que é levando o preço ali a um ponto mais alto, com o RSI um pouco mais baixo. Saiba que distribuições e acumulações, elas demoram um tempinho ali, né? É raro ter movimentações em linha reta. Essas movimentações em linha retas, elas acontecem com menos frequência. Bom, se a gente olhar ali para o meu indicador de preço caro, que é a linha verde aqui em cima, e preço barato, que é a linha dourada, nós estamos chegando próximos da linha verde. E como nós compramos recentemente próximo da linha dourada, né, que era próximo de preço barato, agora que nós estamos próximos de preço caro, tudo que nós podemos fazer é vender, é distribuir as nossas posições. Olha só, e nós como investidores, nós não queremos dar all-in no preço mais barato e vender 100% das nossas posições no preço mais caro. Amadores acreditam que vão conseguir fazer isso. Nós só precisamos fazer um bom custo ali de compra em uma zona de preço barato e uma boa distribuição
ali em preço caro, simplesmente isso. Entenda que o mercado ele é como se fosse um peixe, você não precisa ficar nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe, só com a parte mais saborosa. O porquê que eu falo isso? As estratégias de ficar com o rabo e a cabeça do peixe são estratégias que muitas das vezes fazem com que você devolva de balde tudo aquilo que você lucrou de colher. E as estratégias de você ficar com a parte mais saborosa do peixe são estratégias que elas diminuem a sua volatilidade na perda, na hora que o mercado ele está caindo, porque você sempre está trabalhando com estratégias de preservação patrimonial, estratégias de venda, estratégias de saída do mercado. E a ponta mais importante antes de você abrir qualquer operação de compra é saber como que você irá sair dessa operação, tá? Entendendo isso, entendendo que nós estamos próximo de zona cara, vamos buscar por vendas no Bitcoin. Ether está subindo aí, está tentando romper a média de 200 períodos. Ether tem mais espaço para poder subir, tá? Quando a gente olha para o RSI, ainda tem um pouco de espaço ali até ele entrar em uma sobrevenda, uma sobrecompra, desculpa, até ele construir divergências ali. Então a gente pode ver ele em patamares mais altos, por exemplo, voltando lá nos 4.400, 4.500, que seria essa região que nós temos aqui de resistência no ativo. A gente pode ver ele mais alto, sim. Só que quando a gente olha para o preço dele, a gente está vendo que a relação preço barato e preço caro está começando a chegar próximo de preço caro. Então a gente já deve começar a visualizar como que serão as nossas vendas. Entenda, você tem que estar preparado para vender antes do topo acontecer e você tem que estar preparado para comprar antes do fundo acontecer. Como que você faz isso? Simplesmente sendo estratégico, sendo racional e não acreditando em ilusões, não acreditando que a alta vai ser infinita, entendendo que há uma expectativa do mercado em se movimentar em ondas e você tem que estar alinhado com essa expectativa do mercado. Senão, grandes chances de você se frustrar ao longo dessa jornada. E o porquê que eu estou falando isso? Cara, quando a gente olha, tem pessoas que investem há 2 anos dentro do mercado cripto, ou pior, há 4 anos dentro do mercado cripto, e essas pessoas continuam no zero a zero. Essas pessoas estão num jogo de recuperar o dinheiro que elas perderam lá atrás, porque elas pegaram uma grande porrada, multiplicaram seu dinheiro, não souberam preservar, não souberam vender, e agora elas ficam correndo atrás de recuperar aquele dinheiro que elas já tinham lá atrás. Ou seja, isso não é um jogo de enriquecimento. Isso é um jogo que não vale a pena no longo prazo, porque às vezes você passa 4 anos e quando você vai ver, você está praticamente no zero a zero. Olha só, o patrimônio da carteira Rumo a um Milhão, ele é bem diferente disso. Veja que é uma linha subindo e essa linha, ela é exponencial para cima. Não importa para mim se o mercado vai crashar, se a gente está em bear market profundo ou não, se a gente vai ter uma recessão acontecendo, não importa. Todos os pontos de saída, eles já estão definidos e programados. Se o mercado hoje for a zero e se o mercado cripto acabar, a carteira Rumo a um Milhão, ela vai ter ali seus 250 mil reais de patrimônio aonde a gente veio conquistando esse patrimônio ao longo do tempo, beleza? Porque a gente sabe vender e a gente sabe ter estratégias de distribuição. Bom, quando a gente olha ali para o mapa de liquidação, nós temos bastante liquidação das pessoas que estão apostando em short ainda. Veja que essa liquidação está ali no 119. Ou seja, essa divergência dentro do RSI do Bitcoin, ela poderia acontecer com o rompimento desse topo anterior aqui. Porque muitas pessoas estão com liquidez ali em cima. Como nós estamos próximos dessa região, a gente pode ver aquele tipo de agulhada aqui em cima, tá? Não estou tentando prever o futuro, estou te falando as opções que podem acontecer lá na frente. Caso você veja uma agulhada aqui em cima, simplesmente voltando, pegando a liquidez, ali pode ser o nosso ponto final de distribuição. Temos que ficar atentos a isso. Ao longo desse período, nós estamos acumulando ali liquidez das pessoas que estão apostando em long, tá? Então, toma muito cuidado quando a gente tiver a retração, porque a retração pode ser de desalavancagem igual foi aqui atrás. Essas duas barras aqui foram barras que trouxeram grandes prejuízos para o mercado e machucou muitas pessoas que estavam alavancadas. Bom, um ponto interessante que está acontecendo aí é que nós estamos vendo que a dominância do Bitcoin ela está tentando voltar em tendência de alta. Veja que a dominância do Bitcoin ela perdeu a sua tendência de alta lá
no começo de julho. E de lá para cá a gente viu altcoins e Ether performando super bem. Só que agora nós estamos começando a ver a dominância tentando trabalhar acima da média de 200 períodos, ou seja, voltando para uma tendência de alta. Se isso daqui acontecer, significa que maior parte da nossa carteira deve estar direcionado para Bitcoin e não para os outros ativos, não para Ether, não para as altcoins. Fique muito ligado nisso daqui. Se a gente tiver uma rejeição mesmo desse rompimento aqui, a gente voltar a trabalhar abaixo da média de 200 períodos, a gente vai ver as altcoins performando muito bem. E possa ser que a gente veja aquelas altcoins que não performaram entregando boas altas aí. Então, saiba gerenciar sua carteira, saiba fazer uma boa distribuição do seu portfólio. Bom, entendendo isso, entendendo que no curto prazo a gente tem momentos ali para vender, temos regiões para vender, eu quero que você saiba que a longo prazo o sentimento ainda continua negativo. A gente não tem um bom sentimento, não tem um bom humor dos investidores. Muitos investidores não colocam mais dinheiro para dentro do mercado, muitos investidores estão saindo e não voltando com as suas posições. Mostrei para você na data de ontem que principais holders, as principais carteiras, elas estão diminuindo as suas posições e não estão voltando, e muito provavelmente que todos esses players só irão reentrar dentro da fase de capitulação cíclica. Essa fase ela vai demorar um tempo para a gente chegar nela ainda, mas entenda, ela irá acontecer, porque o mercado ele sempre entrega todas as suas fases do ciclo. Não importa como que vai ser o movimento, se vai ter um topo duplo no ciclo, se a gente vai fazer um fundo com crash de uma corretora, não importa o que que vai acontecer. Sempre a gente vai entregar todas as fases do ciclo. Isso é um comportamento social, um comportamento dos investidores. O quanto de lucro a gente acumula, o quanto de lucro a gente realiza, o quanto de prejuízo a gente acumula, o quanto de prejuízo a gente realiza, e a gente sempre vai vivenciar essas fases do ciclo. Saiba que enquanto nós não voltarmos em capitulação cíclica, eu só irei operar no curto prazo. Esse curto prazo me permite lucrar, fazer dinheiro até mesmo em bear market profundo. Duvida? Olha para sua carteira de dezembro até aqui. Você está em all-time high ou você está no prejuízo? Você está simplesmente tentando recuperar aquilo que você tinha em dezembro ou não? Se você olhar para a carteira Rumo ao Milhão, a gente pode voltar exatamente em dezembro de 2024. E a gente vai ver que tínhamos US$ 27.000 dentro dessa carteira. Hoje nós temos US$ 46.000 dentro dessa carteira. Então, se você não está conseguindo acumular patrimônio de dezembro para cá, significa que aquilo que você está fazendo está errado. Se você quiser que eu tomo todas as decisões de compra, de venda, toda estratégia, e você simplesmente copia e cola, ou melhor, se você quiser que eu faça esse gerenciamento da carteira para você, e eu, Gui Teles, através das minhas ferramentas, da minha experiência e com a minha empresa Block Capital, podemos tomar todas as decisões de compra e de venda para você, e você só precisa exatamente fazer aquilo que eu estou fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão, utilizando as estratégias certas para cada momento do ciclo. Você pode fazer tudo isso se você clicar no primeiro link da descrição e se inscrever na carteira Rumo ao Milhão. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página, nesse vídeo, eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não, tá? Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. É exatamente. Você receber essas decisões aqui, a estratégia, a distribuição, toda a análise ali do momento que nós estamos saindo, e também a entrada, como que nós vamos voltar para os ativos e você só copiar e executar aquilo que eu estou fazendo. Aqui abaixo nessa página eu também te explico que você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva minha e um app exclusivo meu, que é exatamente onde você vai ter acesso a essas decisões. E aqui abaixo você consegue comprovar o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você tiver qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda só, se a gente pode, nesse momento, comprar e vender os ativos, se a gente não precisa se preocupar com a economia americana, com a redução da taxa de juros ou com o que o Fed vai falar, se a gente pode olhar para esse curto prazo e surfar todas essas ondas de alta e de baixa, simplesmente sem que a gente tenha grandes ansiedades, sem que a gente tenha grandes preocupações e que a gente continue enriquecendo,
por que não fazer isso nesse momento do ciclo? O momento onde as altas elas já não são mais tão intensas, um momento onde a gente tem mais incertezas acontecendo. Operar no curto prazo é a melhor coisa que nós fazemos. E eu sei que muitas das vezes é difícil você entender esse lance de comprou, vendeu. Dá trabalho, sim, dá muito trabalho ficar analisando e tomando essas decisões o tempo inteiro. Mas você pode facilitar isso resumindo aquilo que eu comprei e aquilo que eu vendi simplesmente em um post dentro do meu aplicativo Carteira Rumo ao Milhão. Legal? A carteira Rumo ao Milhão é a melhor maneira que eu consigo te ajudar ao longo desse processo. Aqui no YouTube eu te mostro as minhas análises e te mostro um pouco das minhas estratégias, mas a decisão em si de compra e de venda somente dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Estamos buscando por pontos de venda. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!